Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui hoje com o Pod Eventos com Fernando Ferro. Não menos importante do que outros, até mais, né? Eu quero entrevistar uma pessoa que hoje, foi cliente há pouco tempo, é uma psicóloga comportamental, especialista em análise do comportamento aplicada, que é o AB, não é isso? ABA, isso. Essa é a Andressa Godoy. Fale um pouco mais, Andressa, sobre você. Sou psicóloga clínica, amo a análise do comportamento, desde quando eu ingressei à universidade para cursar o curso de psicologia. Saí do direito apaixonada já na psicologia. Eu sempre contestava o porquê de todas as leis, eu sempre olhava mais no âmbito comportamental. Então eu sou apaixonada em observar, analisar, interferir de uma forma positiva no comportamento dos meus clientes. Certo. Eu não digo paciente, que nem todos vão com uma doença, né, com um transtorno em si. Muitos vão como clientes. O motivo pelo qual eu convidei a Andressa Godoy é que, conversando com ela, desenvolvendo o projeto dela, que foi um casamento lindo, um casamento muito intimista, um casamento muito tranquilo, no sentido que o casal é um casal muito seguro. Por que essa segurança? Talvez seja um pouco refletida pelo que a própria a Andressa vai explicar aqui um pouco. Andressa, explica pra gente o que precisamos para a gente ter essa tranquilidade. Primeira coisa, amor próprio, conhecimento, autoconhecimento, né? Com base em muita análise, em muita terapia. Você aprende a se enxergar de uma forma muito única, como indivíduo mesmo, né? Então, quando eu pensei em fazer o casamento religioso, uma pequena recepção mais intimista, nós dois, Cristiano e eu, somos pessoas públicas. Assim, a gente tem muitos amigos, a gente participa de vários encontros diversos, eu de vinhos, de motos, ele também, ele é político. Mas assim, algo que ficasse gostoso para nós dois, olhar as fotos e curtir. Como eu acho que eu fiquei uma semana revivendo o casamento, porque foi muito lindo, recebendo muitos elogios, né? Então, assim, nosso casamento foi com a nossa carinha, com a nossa identidade, e isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Então, desde o início, sabíamos o que, não é nem questão do quanto gastar, mas o que gastar, onde colocar o nosso sonho, o nosso projeto. Casamento é como um projeto de arquitetura, né? A gente tem um visual mental do que nós gostamos, do que nós gostaríamos, e a gente busca o projeto, né? Então, nós escolhemos você por excelentes referências. Obrigado. Né? E foi ótimo, colocou ponto a ponto daquilo que nós pedimos, nós desejamos. E foi isso, foi maravilhoso. Tá, então vamos lá. A Andressa, como psicóloga comportamental, ela pode nos explicar melhor, até para tirar aquelas dúvidas e receios, né, que tem sobre o psicólogo. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós que trabalhamos com evento, todos viveram esse momento, que foi a pandemia e agora o pós-pandemia. E muitos de nós precisamos e não estamos utilizando a psicologia. Essa ferramenta tão maravilhosa, né? Ferramenta maravilhosa. Eu falo maravilhosa não no intuito porque eu trabalho na área, mas eu também sou cliente. Né? Então, eu sou tão cliente que eu tenho 2 psicólogos. Né? Mas pode, claro, como qualquer outro negócio, né? Então, eu tenho um terapeuta que foi meu professor, né, que ele é nosso terapeuta de casal, e eu tenho uma terapeuta que é uma colega. Nós acabamos a terapia e eu sou terapeuta dela. Nós tomamos um café de uma forma tranquila, deixamos o conteúdo da terapia no consultório e vivemos nossa vida tranquilamente fora do consultório como colegas, amigas, conhecidas. A terapia é onde você costura pedaços da sua história. Certo. Né? Então eu falo que é uma verdadeira colcha de retalhos. Às vezes você acha que já costurou aquele retalho tão bonito que você não queria desperdiçar. Lá na frente você precisa mais um pedacinho dele e vai revirar a nossa sacola de tecidos e encontrar aquele pedaço que faltava. Então são pedaços de nós por um ângulo diferente que uma outra pessoa, quando eu levo o meu conteúdo na terapia, Fernando, eu me escuto. Eu também estou falando de uma forma privada, pensamento é uma conversa privada, mas quando eu tento externalizar, como estou fazendo aqui agora com você, né, com quem está me ouvindo, eu preciso ser mais didática.
Então eu preciso explicar, às vezes quando eu começo a explicar para o meu terapeuta, ou o meu cliente para mim, eu sou mais didática. Eu começo a me ouvir de uma forma diferente. E às vezes só de dizer, eu já consigo ter um insight do que eu preciso fazer. Ou eu fiz de mais, ou eu fiz de menos. Né? Certo. Então terapia é um lugar onde você tira 1 hora na sua semana para falar de você e com você. E o melhor, não é uma conversa de boteco, não é uma conversa com amigo ou com familiar, que em algum outro momento pode usar contra você, né? Pode ir em algum barzinho, sinalizar, numa discussão, usar aquele conteúdo contra você. Não, fechou a porta do consultório, fica tudo lá dentro. Eu sou muito criteriosa com o conteúdo que eu recebo, tanto verbalmente quanto em conversas via aplicativos de conversa, WhatsApp, Telegram. Então eu não deixo nada no consultório. Se eu falecer hoje, Fernando, ninguém vai ser exposto dentro do que passou ali dentro do consultório. Certo. Então, eu me preocupo muito com o sigilo, com a ética, né, do paciente, saber que está num lugar seguro, em todos os sentidos, né. Eu, além de terapeuta especialista em análise do comportamento aplicada, que é uma abordagem muito utilizada para tratar autistas, eu sou terapeuta ACT e FAP. Terapeuta ACT e FAP, a ACT trabalha aceitação e compromisso. Não é concordar com tudo, mas aceitar aquilo que eu não tenho controle e me comprometer a partir daquilo em dar o meu melhor, em ser assertiva, em ser funcional, né? E FAP é psicoterapia analítico-funcional. O que quer dizer? É a nossa relação paciente-terapeuta. Então, onde você tem em mim uma amiga e eu tenho em você um amigo, onde de vez em quando eu falo um pouco da minha vida, você fala da sua, é uma troca. Porque o que acontece dentro do consultório, a gente da análise do comportamento, quando você sabe que o paciente aprendeu, ele generaliza em outros ambientes. Então, a FAP é muito isso. Eu trabalho com você, a nossa relação, para que a partir deste momento, desse exemplo, a gente chama de modelagem comportamental, você possa aplicar em outros ambientes, na sua casa, no seu trabalho, com seus clientes. Né? Certo. Você acha importante, então, e isso vai para todos, né, a psicologia comportamental, não sei se a palavra comportamental entra, para casais? Demais, super. Né? Comportamento está em tudo. Ah, mas eu sou muito tímida, quase não falo. Não tem problema, você pensa. Se você pensa, você está se comportando. Behavior, que é comportamento, a gente fala de ação, de verbo. Então, toda palavra que vem de verbo, é uma ação, é um comportamento. Pensar, respirar, agir, correr, andar, nadar, dormir é um verbo. Então, tudo isso o comportamento entra. Então, noivos que não fazem terapia e vão para um casamento, pode ser que frustre demais com o resultado, porque cria uma expectativa utópica, inassertiva, né, de uma coisa que é só vista em rede social, planejada para mostrar aquilo ali, mas fora daquele cenário virtual não acontece daquela forma. Então, o casal é bem interessante fazer terapia como casal mesmo, individualmente e casal, para que ele não frustre tanto com os resultados e ele possa contemplar naquele momento de fato, viver, contemplar, receber aquele momento que ele sonhou, que ele se preparou, que ele investiu, né? Consciente, porque é tanta correria, tanto estresse, que mesmo eu sendo terapeuta, fazendo terapia, a gente fica preocupado, fica nervoso, que seja prestação de serviço, se vão entregar, se não vão entregar, se vão gostar, mas desde o momento que você sabe o que você quer, e principalmente o que você não quer, né? Então você traça um objetivo, traça um plano, um processo é desenvolvido e as coisas acontecem como deveriam acontecer. Certo, concordo plenamente com você, mas você fez um comentário interessantíssimo. O ser humano cria uma imagem, ou ele absorve uma imagem, porque hoje o computador, o telefone, te dá sempre muitas imagens do que é entre aspas, do que é felicidade, do que está sendo a felicidade. Sim. Essa criação de imagem cria-se uma expectativa, e você fez um comentário do casal que se frustra ou ali próprio, no próprio evento, ou depois, porque cria essa imagem. Sim. O terapeuta comportamental, psicólogo comportamental, ele trabalha isso? Muito. Eu tenho um casal de pacientes que eu atendo até hoje, inclusive foram também meus convidados para o meu casamento, é FAP, a gente tem relação saudável, fica
conteúdo de consultório no consultório. Certo. Mas nós trabalhamos muito isso, o evento do casamento dele. Ele investiu muito dinheiro, o casal, e estavam nervosos, assim, tensos, que tinha que sair, né, ponto a ponto, e foi trabalhado isso. Né? E como eu fui no casamento deles, eu vi que o que nós trabalhamos em terapia foi ótimo, que eles curtiram demais o casamento. Até eles comentaram, foram levar os presentes no consultório, eles me chamam de Psy, né? Psy, foi gostoso te ver casando também, porque esses tempos atrás você me viu casando, né? Eu falei, e eu curti da mesma forma. O que eu falei com vocês, o que eu trabalhei com vocês, eu exerci na minha vida, no meu casamento. E dá pra sentir isso, né, Fernanda? Certo. Então, assim, é muito importante o casal trabalhar isso, porque muita coisa pode sair muito melhor do que planejado. Porque essa inteligência artificial, né, enfeita demais, mas é muito utópico, é irreal, né? Então, é melhor curtir dentro da realidade, dentro do que é possível, né, dentro das suas próprias características, né, individuais e casal, para que possa ter qualidade. Felicidade, Fernando, para mim, no meu ver hoje, não é quanti. Felicidade para mim, lógico, cada pessoa tem um conceito de felicidade, né? É qualidade de vida. Não adianta ter quantidade de tempo cronológico ou de dinheiro se você não tem tempo para usufruir, de descansar, de planejar, de sonhar, de contemplar aquilo que você muito desejou, mas quando chega e acontece, já tem outro plano maior, sabe, pesado, tenso, e a família fica para trás, o tempo de qualidade fica para trás, não tem sono, não tem paz, não tem sossego financeiro, né? O tempo todo investindo em coisas muito altas e às vezes não tem tempo para usufruir. Para curtir. Então, para mim, hoje, eu penso que felicidade para Andressa é tempo de qualidade. Certo. Eu gostaria de lembrá-los que o Pod Eventos com Fernando Ferro está esperando vocês, empresários, também no ramo de eventos, da psicologia, da medicina, para que possamos falar um pouco mais sobre vocês, sobre expor aonde podemos, o que podemos, para que todos nós, hoje, consigamos ter uma qualidade de vida. Essa qualidade de vida, Andressa, é muito importante falar sobre isso, porque as pessoas perderam a noção do que é ser feliz. E se espelham sempre no que estão vendo. Sim, né? Como é que temos que lidar com isso? Fernanda, é uma desconstrução, sabe, assim, desse utópico, né? E desse quanti, exageradamente quanti. Certo. Né? Então, eu falo que no dia a dia a gente trabalha psicoeducação, sabe? Uma coisa de cada vez, para a pessoa poder também usufruir da experiência auditiva, né, ali do consultório, colocar em prática via comportamento público, observável, porque não dá para chegar com um monte de conceito e a pessoa não ter tempo também, um monte é quanti, de vivenciar essa qualidade. Então, qualidade é desacelerar. Desacelerar. Sim, hoje as pessoas estão muito adoecidas por excesso de pensamentos intrusivos, que a gente chama, né, de ansiedade, por excesso de dívidas, por excesso de imagem que não combina com ela na essência, né? Com ela eu falo pessoa, né? Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar o indivíduo, as famílias também, porque os filhos são reflexos dos ambientes que eles convivem, às vezes não só os pais, mas os avós, a babá. Às vezes a gente contrata alguém achando que está cuidando e a babá está tendo conteúdos ali, ouvindo, assistindo. A gente chama de digerindo conteúdos que não é o que você de fato gostaria que seus filhos assistissem, né? Estou falando babá, mas tem avós, pais, mães, irmãos. Então, assim, qualidade de vida é lento, é devagar, é um processo de autoobservação, de autoanálise, para depois você ajudar alguém. Não consigo te ajudar se eu estou atolada. Certo. Em pensamentos, por exemplo. Né? As pessoas não conversam mais. Todo mundo olhando o celular, tá todo mundo com problema de coluna, né, postura, as pessoas não conversam, as pessoas não sentem o cheiro do ambiente, as pessoas não são mais sensoriais, no sentido de contemplar. Entendo. Eu vejo muito em restaurantes, 2, 3 pessoas sentadas, em vez de elas estarem conversando, elas estão no celular. Sim. Aí eu fico brincando com o pessoal, elas devem estar falando entre si. E isso acontece. Acontece, né? Acontece, às vezes estou em grupos, né, de amigas, do motociclismo, né, que são pessoas muito diferentes, mas com um gosto em comum.
a gente tá na mesma mesa, assim, aí tá mandando às vezes um meme, uma figurinha, fazendo comentário de alguma coisa que nós ouvimos ali. Então assim, né, então, o telefone virou uma parte do corpo, né? Na verdade é a parte mais usada do corpo, né? As pessoas acordam, a primeira coisa que elas fazem, elas não alongam mais. Justamente. Elas não espreguiçam mais, né? Como os animais acordam, não, elas já olham o celular, elas já apertam o despertador. Então é isso, desacelerar. Qualidade de vida, felicidade é desacelerar. Entendo. Né? Eu não quero viver 90 anos arrastando. Eu prefiro viver 50. Bem, de forma bem honesta. Ah, mas você quer morrer cedo? Não. Se eu puder viver 90 anos muito bem, quero viver 90, 100. Mas eu quero ter qualidade de vida, não quero punch. Entendo. E o que você, ali na sua vivência, daqueles meses que tivemos, né? Eu ajudando vocês nessa construção, o que você identificou que poderia ter nos ajudado mais ou que não foi falado e você poderia ter, olha, Fernando, isso aqui teve alguma coisa? Fernando, não é porque eu estou na sua presença, certo, mas só tenho elogios. Obrigado. E o mais bacana é que a gente teve tempo para conversar, nessas saídas para provar um vestido, para provar um doce, né? Tempo para conversar. E o bacana é que você soube digerir quem era a Andressa e quem era o Cristiano. Sim. Né? Então trouxe até nós algo muito parecido com aquilo que a gente tinha planejado, na verdade melhor. Tá? Obrigado. Então assim, de forma bem honesta, não é porque estou na sua presença. Então conversar com o cliente, conhecer o seu cliente é importante. É importante, né? Às vezes as pessoas quando não têm muita autoestima, quando elas não se conhecem o suficiente para ser autênticas, às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa é muito geniosa. Eu falo, convença ao contrário. Às vezes não é que ela é geniosa, ela tem opinião formada sobre o assunto que está difícil ali, né? Então, assim, o importante é você conhecer o seu cliente, ele se conhecer, para que possam juntos elaborar algo parecido com eles. Porque quem não se conhece é virado a qualquer momento. Então, eu levo uma ideia, o cerimonialista que não digere bem o conteúdo do cliente dele, não consegue entender quem ele é, começa a colocar detalhes do cerimonialista pessoa, ou da própria experiência, talvez. E a pessoa que não tem opinião muito formada sobre o que quer, e principalmente sobre o que não quer, ela deixa de levar. E no final das contas, é igual aquele projeto belíssimo, de uma casa cor, que não tem nada a ver com o cliente. Né? É só para receber pessoas que também não tem nada a ver com ele. Ego. Ego nada mais é que insegurança. Certo. Né? Então, quando você tem uma experiência, você sabe ouvir. Sabendo ouvir, você digere quem é o casal e o casal faz exatamente aquilo que eles idealizam. Então, só um momento aqui, Andressa. Então, realmente eu estava certo. Graças a Deus, uma psicóloga comprovou o que eu sempre disse. Vocês, clientes, que ligam, mandam mensagem perguntando preço, não é assim que se contrata um profissional. Primeiro você tem que conhecer quem você está contratando, se existe simpatia, identificar, se existe harmonia, se existe o carinho, o amor, a atenção, para que o profissional, que seja profissional, consiga ajudar vocês conversando, sabendo da história de vocês, para que possa ajudar vocês na construção do seu sonho. Projeto, né? Seu projeto, sonho, né? É importante, tá? Celular é muito bom, computador é muito bom, facilita. Uma referência. Mas o conversar, o estar presente, sair para almoçar, tomar um café, quem me conhece sabe que eu adoro café. Né? Tomamos muito, né? Muito, tomamos muitos cafés, né? E nesses cafés vocês vão se soltando, vamos conversando e a gente vai conseguindo conduzi-los para lugares que vocês acabaram fechando e gostando, né? Graças a Deus. Né? Eu concordo. E a tranquilidade, né? É muito difícil você ter o casal, os dois tranquilos, e ali estavam os dois. Eu achei que talvez o Cristiano fosse ficar muito nervoso, mas não ficou tranquilo. Foi muito bom, muito interessante. Talvez pela idade também, né, Fernando? A gente não pode jogar só também na experiência clínica. Vamos falar, a vivência também vai moldando a gente, né? Poderia também ser um casal estressado, né? Poderia. Lógico. Frustrado, magoado, né? Cheio de fantasmas, vamos falar assim, né? Justamente. Tentamos domar os nossos fantasmas, todos nós temos, né?
Mas naquele momento, assim, talvez por ser meu, dele também, segundo casamento, espero o último, espero ser para sempre, me ajudou bastante. Assim, por exemplo, no primeiro casamento, eu tinha 21 anos. Muito jovem, né? Pouquíssimas experiências, assim, até mesmo como convidada para evento como casamento, que é algo tão grande. Não tinha minha identidade ali. Então, por exemplo, é tão importante saber o que quer e o que não quer, para olhar, depois de alguns anos, o álbum ou o vídeo, assistir, querer, desejar assistir, que ninguém mais às vezes assiste, né? Ou mostrar para os filhos, para outras pessoas, e identificar ainda, né? Sim. Eu lembro da minha ex-sogra falar assim: o clássico nunca sai de moda. Sim. Você passa, entra década, sai década, você olha aquela foto e fala: eu ainda sou essa pessoa. Né? Com as ruguinhas a mais, outras vezes, né, Fernando? Mas o clássico não cansa. Eu sempre falo que as rugas são as histórias. Sim, sim. E eu quero ter muitas rugas aqui, porque senão que eu estou sorrindo bastante. Eu já tenho. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Tá, mas nos conte um pouco mais sobre como o casal chega até você, quais são as primeiras conversas? Como terapeuta de casal? A primeira conversa, infelizmente, ninguém procura porque estão bem. Sim. E querem continuar bem. Infelizmente, eles procuram já estando em crise, né? E às vezes quase divorciando, né? Ou separando como namorados. Chegam cada um contando as suas próprias dores e culpando normalmente o outro. É sempre culpando, né? É sempre né? assim. Então, eu primeiro peço, não foi o que aconteceu comigo como cliente, mas nas minhas sessões. Eu peço sessões individuais primeiro. Por quê? Eu faço ali um contrato verbal com o meu cliente. O que fala nesse contrato verbal? Olha, a gente não usa termos pejorativos, a gente não culpa ninguém, a gente fala do comportamento. Comportamento, se em determinado momento X me deixa assim como triste, envergonhada, irritada, vontade de vingar, vontade de ter retaliação, né? Então eu gosto que fale do comportamento. Só de você falar assim com o cliente e treinar ele ali na própria sessão, sobre elas aí falam, ele fez isso. Eu falo, não, por exemplo, fala, ele é assim. Eu falo, como? Aí eu fico perguntando como, várias vezes, para a pessoa começar a descrever o comportamento. Um exemplo, o Fernando, ele grita muito, ele bate na mesa, ele bate porta, ele me irrita, ele bebe demais, ele paquera outras mulheres na minha frente. Aí eu começo a pedir isso. Como que ele faz? Como que é o comportamento dele? Quando você percebe que ele começa a passar? Teve combinado antes, meu amor? Quando eu perceber que você está passando um pouco da conta, eu posso sinalizar? Você vai me ouvir? Às vezes só de pedir, ninguém tem obrigação de ouvir e receber. Né? Mas só de pedir já é um olhar mais respeitoso pelo tempo e o espaço e o comportamento do outro. Concorda, Fernando? Concordo. Então, por exemplo, eu falo muito com o Cristiano. Cristiano, nós podemos discutir feio no nosso quarto. A gente desce e nossos filhos não precisam perceber. Os nossos convidados não precisam perceber. Porque isso é nosso, porque a gente perdoa depois e a nossa família fica sentida ainda. Sim. Né? Nossos filhos. Então, sempre assim, ser discretos, eu peço isso na sessão. Então, eu atendo o marido, por exemplo, primeiro, depois a esposa, aí depois já combinado, feito o contrato verbal, pergunto, entendeu o contrato? Sim, o que eu disse? Porque às vezes eu acho que fui transparente na minha fala e o outro não interpretou da forma que eu gostaria. Então eu sempre pergunto, entendeu? Sim, o que eu disse? Né? Eu falo, sim. Então estamos prontos, terapia de casal. Para evitar, porque na minha inexperiência no começo, eu atendi já o casal. Nossa, eu quase que tinha que entrar no meio para separar a briga. Sim. Né? Então eu falei, gente, isso está errado. Né? Eles não sabem como conduzir, eu preciso entender que eles não sabem, são inexperientes no assunto. Então eu preferi fazer separadamente, individualmente, depois o casal. E sempre saem de mão dadas. Eu falo, a gente vai perdendo com o tempo do relacionamento as gentilezas. Sai na frente, não conversa direito, não olha nos olhos. Não abre a porta do carro. Não abre a porta do carro. Não tem gesto, às vezes só de encostar no colo do outro. Então, Sim. pequenos gestos de carinho, Fernando, Sim. mantém relacionamento. E vai tirando aos poucos, vai perdendo o interesse. Né? E vai olhando para o lado também, se interessando por outras pessoas. Não só o homem, mas a mulher também. Né? Então, às vezes, não acontece ter a infidelidade em si, mas fica, aqui em casa não tenho isso, aqui não tenho isso. Então, sempre quando saio do consultório, eu peço, segurem as mãos um do outro, olhem nos olhos, saem com carinho. Tudo que foi dito aqui, fica aqui. Não é para usar isso fora da sessão. Sim. Porque eu começo, você disse isso para o terapeuta, você também peço isso.
qualquer coisa podem mandar mensagem. Então eu sempre deixo meu canal como conversa no WhatsApp, não como sessão, mas Priscila, aconteceu tal coisa, o que eu devo fazer? Eu prefiro que me pergunte e eu dê algumas alternativas de comportamento do que a pessoa agir com a emoção e colocar a nossa terapia de casal a perder. Certo. Eu deixo esse canal aberto. Não respondo de forma imediata, que às vezes não tenho tempo, mas assim que possível eu respondo e ajuda bastante, Fernando. Bastante. Então, casal, primeira coisa na terapia de casal é parar de culpar, falar mais do que sente e por que sente. Porque eu trago bagagens. Às vezes você tem um jeito mais espontâneo, mais autêntico, mais fala alto, família italiana, vamos falar assim, né? Só de gesticular demais, a mulher que já tem uma história de vida, às vezes, de violência em casa, violência doméstica, o pai agredia, irmãos, ou outros relacionamentos, só a pessoa gesticular, ela vai falar, ele é muito agressivo. Aí quando chega na terapia, eu vejo que não é agressivo. O próprio tamanho, né? Ele não é agressivo. É o jeito dele de expressar. Então, ele conhecendo que ela acha que é assim, ele pode tentar moldar um pouquinho o comportamento dele, gesticular menos, né? E ela entender que é padrão do comportamento dele, da família dele, e ver que não é pessoal. É um padrão de comportamento. Então, às vezes, é só questão de releitura mesmo dos comportamentos, um olhar mais clínico, mais terapeutizado, e as coisas se resolvem melhor. Geralmente, e até separam bem, tem que separar. E geralmente essas terapias de casais duram quantas sessões? Geralmente. Depende, Fernanda. Não dá pra nem ter dar uma ideia por alto, assim, que depende do conteúdo. Né? E depende do conteúdo e como a pessoa lida com esse conteúdo. Né? Então, às vezes, tem pessoa que tem uma vida mais rápida, mais dinâmica, ela lida bem, ela resolve ou separa e já recomeça a vida, outras pessoas ficam ali. Né? De novo naquela dor, de novo naquele momento, e não sai, não perdoa e não sai do lugar, fica indigesto, que a gente fala, né? Porque digestão, eu fiz um curso uma vez, de 2 anos, de Ayurveda, que é uma medicina indiana, né? Também muitas coisas chinesas, japonesas, vários conceitos, e é bem bacana, fala muito da digestão, você é o que você digere. Então, a gente pensa em digestão só do alimento, né? A parte nutricional da comida, mas não. Nós somos o que nós digerimos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, o que nós fazemos, com quem nós conversamos, lidamos. Então, se você está em ambientes indigestos, tudo vai ser indigesto. Tá? Então, o intestino prende, alergias começam a acontecer, psoríase, vitiligo, algumas doenças somáticas, que a gente fala, né? Então, porque algo está indigesto. O que é que está indigesto? Cada pessoa no universo. Vamos entrar nesse universo, descobrir o que está indigesto ali para trabalhar a causa. Eu digo que nós, eu digo eu, não você, a idade, nós somos da época, eu sou da época que existia ficha para se ligar no telefone. Antigamente não existia telefone, né? Telefone celular, não existia. Portátil, assim, né? Portátil. Televisões tinham acabado de começar, televisões coloridas. E tínhamos mais a conversa, mais a proximidade, o mais olho no olho. Sim. Então, eu sou dessa época. Os jovens já não são, abaixo de 30 anos não são mais. Né? Estamos vivendo uma outra época. Hoje, lá com vocês, está aparecendo mais os casais mais velhos ou os mais novos? Tudo. Todos. Não dá para falar que está tendo mais casais jovens ou casais mais velhos. Graças a Deus, a terapia chegou em todas as faixas etárias, vamos falar certo. assim, né? Então, está tendo casais jovens, está tendo casais já que são avós, né? Agora, vou voltar rapidinho no que você sinalizou. Antigamente tinha mais tempo em convívio, né? Com a família, e hoje cada vez menos. Mas eu falo muito isso. Meus pais foram muito cruéis. Meus pais, às vezes eu ouço isso, né? Me bateram demais, eu não podia fazer nada, tal e tal. E hoje esse pai que fala isso pra mim é muito, assim... Permissivo. Né? Aí eu falo, você se considera um grande homem? Sim, mas com muitas dores. Mas você conseguiu formar família, patrimônio, você dorme bem, assim, questão de quem é a sua pessoa na sociedade, na sua família? Demais. Então seus pais acertaram. Porque
Antigamente tinha esse negócio de todo mundo sentar e ter essa hierarquia que estamos perdendo. Estamos perdendo. Esse valor da Isso é um experiência. perigo. Sim, porque a experiência guia, né? Não quer dizer que ele seja sábio 100% do tempo, mas Sim. a experiência guia e pelo menos a gente precisa respeitar a pessoa que tem mais experiência que a gente. Às vezes experiência cronológica mesmo, né? Mas hoje o jovem não está tão indigesto em vão. Não é só porque chegou a internet no telefone portátil dele. É porque desde a barriga ele já está na tela. Né? Então, assim, os pais já não conversam, não namoram, a relação sexual fica cada vez mais distante, ou a gente chama de bater cartão, né? Vai lá, ele faz a obrigação, que fica indigesto, os dois. Aí nasce essa criança atolado no quante, um excesso de demandas de trabalho, excesso de demandas de pensamentos intrusivos, né? E essa criança vai ficando no restinho de tempo que tem. Ah, então tem que largar tudo e ficar em casa criando um filho? Não. Desde que você, quando ficar em casa, tenha tempo de qualidade. É preferível uma mãe que fica 40 minutos do seu tempo, de 24 horas, com um filho com qualidade, do que uma mãe o dia inteiro frustrada, irritada, falando mal do pai. E vice-versa, tá? Então, porque isso vai alienando o sentimento do filho. Essa alienação que hoje é jurídico, já, a gente já fala sobre isso, tem que ser mesmo, sabe? Tem que ter punição mesmo, porque vai alienando, vai moldando o olhar daquela criança sobre as pessoas que ela está falando. Às vezes a sogra, o sogro, a esposa, o esposo, o marido, né, o cunhado. Então, assim, qualidade é melhor que quanti. Se você for ficar com seu filho, dê tempo de qualidade. Então, tem que fazer tudo que ele quer? Não. Para ser bem E nem dá sincera, tudo que quer. nunca. Para ser bem sincera, Fernando, nós fomos criança um dia. A gente não queria presente, a gente queria presença. Nossos filhos querem a gente, tá? É preferível você deitar um cantinho de hora com a sua filha na sua cama, na caminha dela, enquanto ela dorme, do que falar, eu não tive tempo, infelizmente, trabalhei demais, vou comprar o presente X. Justamente. Vou levar pro shopping. Então, assim, se você falar filha para uma criança, que ainda é muito pura e ela ainda não tem preço de mercado, né? Ela ainda é pura. Filho, você quer pro shopping com o papai para ir pro parquinho X, ou você quer ir na ReHap comprar presente tal? Papai vai pro parquinho. Porque ela quer brincar com você. Ela quer ir na roda gigante, ela quer rodar com você, ela quer ver você sorrindo também, tá? Sim. Ai, não percebe, percebe. Nossos filhos sabem quando a gente Sim. tá bem, quando a gente não tá bem. E pior, se você esconde demais, fingindo, tá chorando, mãe, tá derramando em lágrimas. Você tá chorando? Não. Você tá o quê? Ensinando seu filho a não acreditar naquilo que ele está vendo. Tá? Sim, a mãe está chorando, a mãe está um pouco triste, mas vai passar. Sim. Por quê, mamãe? Não tem um problema assim, assim, bem por alto. Assim. Lógico. Se perguntar, você fala, não tem um problema assim, 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 mas vai passar. Pronto. Isso é tão importante que eu busco a minha filha, tenho buscado, né? Não agora por causa das chuvas, a pé. Eu moro num prédio muito alto, são 144 apartamentos. Eu sou praticamente o único do prédio que vai na padaria a pé, que é 2 quarteirões. E o único, eu tenho vários amigos lá que têm filhos da mesma idade, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, mas alguns da mesma escola, que é 800 metros da minha escola. Minha filha tem 7 anos. Você vê a felicidade dela. Imagina. Quando eu vou buscar e ela volta comigo a pé. Isso é memória afetiva, é pro resto da vida. Eu tá? sei disso. Eu lembro do meu pai me chamando para deitar com ele depois do almoço para falar que nós íamos na ponte. Olha aí, Eu lembro disso. tá vendo? É. Memória afetiva, isso é muito valioso. A gente leva para outra vida se existir, porque isso é amor, isso é vínculo, tá? Isso é responsabilidade afetiva. Justamente. Eu tive tempos lindos com meu pai também, com minha mãe também. Do meu pai me permitir fazer maquiagem nele, de colocar tiara, e ao mesmo tempo ele me levar para tirar com ele, para pescar com ele. Então eu fazia o passeio de menino com meu pai, e ele fazia também de menina comigo, vamos falar assim. Ele brincava quando eu não tinha tantas amigas assim, ele brincava comigo. Então eu contava os minutos meu pai chegar em casa, né? Então isso é tão rico, isso é tão maravilhoso. Eu tento aplicar isso em casa com a minha filha. Eu tenho uma filha só, 2 enteados lindos, né? Que até o Cristiano brinca. Parece que são filhos meus, porque eles acordam, galinha de pintinho,
bate na porta, pode entrar. Aí entra um debaixo da coberta, passa um pouquinho, entra outro, passa um pouquinho, entra outro. Então a gente fica os 5 na cama, né, conversando sobre a vida, brincando. E eles não falam. Comprar alguma coisa, eles não falam. Que horas vão pro cinema? Não, eles querem ficar ali. Pergunta como que foi a infância, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. É isso. Se você cria com qualidade, não com quanti, se o quanti vier depois da qualidade, parabéns. Você conseguiu dois valores, né? Mas não pode inverter essa ordem. Não é o quanti primeiro, é o quali. Se você criar seus filhos com qualidade, eles vão buscar relacionamentos saudáveis. Se você não cria seus filhos com qualidade, eles vão buscar lá fora aquilo que eles aprenderam. Tá? É quanti, puxar o tapete do outro, trair. Né? Eu tenho um cliente que eu admiro demais, está comigo já há uns 6 anos. E ele é excelente em negócios, ele nunca teve nenhum transtorno, ele vai para terapia para levar os negócios dele, né? Os projetos. Ele fala muito isso, ele fala, eu não faço negócio com pessoas infiéis. Se a pessoa trai quem dorme com ela, quem sou eu nessa fila? Então, é questão de sociedade, de negócio, né? Então eu admiro muito, não por ele ser fiel, só resumindo assim, mas a forma que ele enxerga a vida. E é isso mesmo, tá? A gente não pode ser iludido, não. Tá? Aquilo que se faz lá fora, faz com a gente. Isso é FAP. É essa relação de confiança. Entendo. Se você não confia em quem você vai negociar, melhor não negociar. Importante. O Pod Eventos com Fernando Ferro está aguardando vocês, empresários. Vem para cá, vamos conversar, vamos falar um pouco da sua história, contar um pouco sobre o seu crescimento, sobre as perspectivas, sobre a visão sua de mercado e a visão sobre o todo. Por favor, Pod Eventos com Fernando Ferro aguarda vocês. Andressa, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre essa relação entre cliente e o terapeuta. Cliente e o terapeuta. Depende da abordagem. Né? Na psicologia nós temos várias abordagens. Gestalt terapia, psicodrama, psicanálise comportamental, cognitivo comportamental, que também eu admiro bastante. Gosto muito da Gestalt. Eu amo a psicologia em si. Né? Certo. Mas a psicanálise não é só, não precisa ser necessariamente um psicólogo, não precisa fazer as matérias da psicologia, às vezes em outro curso para fazer uma pós e se torna um psicanalista. Gosto de Lacan, gosto de Freud, li todos os livros de Freud. Para mim é igual filosofia, não estou merecendo ou desmerecendo nada, assim, minha visão. Ajuda muito as pessoas, mas tem um olhar diferente para essa relação cliente e terapeuta. A minha abordagem, que é FAP, essa relação é muito fluida, muito flexível, tá? Mas aí você coloca os limites com modelagem comportamental. Então, a pessoa, por exemplo, está fora da sessão, me encontra num barzinho, né, e vem me contar alguma coisa que é conteúdo de sessão. E eu, imediatamente, com muita educação, eu sinalizo. Olha, aqui não é ambiente, aqui estou em lazer. A única coisa que eu não quero aqui é analisar. Não, tudo bem, desculpa. Aí, nunca mais fala algo sobre o assunto. Então, desde que o terapeuta saiba, via comportamento, modelar o comportamento do cliente dele, essa relação fora é fluida, tem que ser fluida, tem que ser tranquila, tem que ser uma relação de admiração mesmo, né, recíproca. Mas dependendo da abordagem, isso não é possível, que eles chamam de transferência, porque às vezes, Fernando, a pessoa é muito fechada, lida com muitos negócios, né, muito dinheiro, muito estresse, incêndio atrás de incêndio, vamos dizer assim. Às vezes ela leva a terapia, o conteúdo dela mais íntimo, que às vezes ele mesmo não acessa tanto. E às vezes acontece do cliente, a gente vou usar o termo da psicanálise, transferir sentimentos. Achar que é uma relação, assim, além daquilo que de ouvinte, né, uma audiência não punitiva, vamos falar assim, que é a própria terapia. A gente percebe, quando começa a elogiar demais, vem com presente caro, você vê que está digerindo errado, vamos falar assim. Aí cabe ao terapeuta perceber e perguntar, olha, não sei se você está ciente do comportamento. É aquela confusão da intimidade, a pessoa, você dá liberdade e a pessoa acha que é para intimidade. Exato. Então, assim, se o terapeuta for seguro de si e também for muito analítico, ele percebe, antes do negócio crescer. É importante sinalizar, olha, eu percebi que recebi mais presentes caros,
Você tem mandado mais mensagem bom dia, fora do horário, fora do conteúdo de terapia. Aqui é uma audiência não punitiva porque eu sou paga para isso. Lá fora eu não sou essa Andressa 40 minutos ouvinte, 50 minutos ouvinte. Tá? Então, assim, é só transferência, mas vai passar. Você vai passar de amor a ódio em alguns dias comigo. E acontece, tá? Mas a atenção dada pelo psicólogo, aquele que está ali, o comportamental, carente de atenção, né? A carência, né? A pessoa confunde. Confunde. Tá tudo bem, tá? Isso acontece mesmo, tanto que tem inúmeros artigos falando sobre o assunto. Tanto que dizem que a primeira namorada é sempre a professora. Né? Imagina a terapeuta. Né? Então, assim, acontece, tá? Mas a gente, né, já sinaliza, modela comportamento e tá tudo bem, desde que não fique também aquela coisa. Você tem que ficar jogando charme coisa nenhuma, tá? É terapia, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito, ponto. Né? E a gente modela o comportamento ali. Tá? É importantíssimo, a gente chama de CRB, comportamento clinicamente relevante. Então, quando acontece algo assim na terapia, o terapeuta tem que estar atento. Por isso, Fernando, que quando termino meus dias de atendimento, eu chego em casa acabada. Que são ali 6 horas praticamente ouvindo cuidadosamente, de forma muito concentrada. Então, tudo é comportamento para mim. O gesto do pé, coçar o nariz, você começa a conhecer o paciente e o cliente de todas as formas. Quando acontece um comportamento, um CRB, que é um comportamento clinicamente relevante, e você deixou passar a hora de corrigir ou de interferir, já foi. Então, assim, de forma bem honesta, bem séria, levar a terapia com muita seriedade, é ficar atento a tudo. Então, às vezes, acontece um comportamento desse sutil, mas relevante, você imediatamente chama de modelagem comportamental. Você dá um modelo, explica a teoria, e tá tudo bem, a vida que segue. Tá? Certo. Então, eu detesto atrasos. Toda sessão o cliente fala, eu odeio atraso, eu odeio isso, eu odeio estar nervoso. O que eu tenho que fazer, Fernando, como terapeuta dele? Concordar só? O que você acha? Deve apresentar para ele que pessoas podem acontecer, né? Não é sempre. Apesar que eu realmente achei que você estava falando de mim, que eu odeio atraso. Não, eu odeio atraso. Acontece muito isso, chega lá irritadíssimo, né? Que tá atrasado, que a recepção atrasou, já tirou, fala assim, comeu 10 minutos do meu tempo aqui, fica possesso. Por incrível que pareça. Relaxar. Eu ensino técnicas de relaxamento também, que isso é mais fácil e mais comum. Mas eu preciso atrasar uma sessão. É mesmo. Que eu preciso trabalhar o comportamento dele fora controle. Tá? Então, no momento de ápice. Isso. Então, se ele irrita muito com atraso, em algum momento, de forma organizada, eu preciso me atrasar. Porque ele vai tentar me falar que está irritado, de um jeito mais gentil, para eu falar, esse foi um comportamento previamente combinado comigo, para você. E por você. Como? Aí vou trabalhar lá modelagem, vou trabalhar extinção de comportamento inadequado, vou trabalhar comunicação horizontalizada, sem ser arrogante, sem ser, sabe, violenta, né? Porque às vezes tem comportamento que é conflito velado, que a gente fala. Eu não falo, mas eu tô de cara ruim, eu tô gesticulando de forma mais ríspida, né? Conflito velado. Então eu vou trabalhando ali o próprio evento estressor na terapia. Ele vai trabalhando o comportamento dele, ele vai aprendendo a lidar com as frustrações daquilo que ele não controla, que é a aceitação, e compromisso. Ele se compromete naquilo que ele não controla, dar o melhor dele. Tá? Então, assim, a gente não faz aquilo que agrada, por isso que vai de amor a ódio em terapia. Tá? Um dia seu cliente te ama, te admira demais, você vai perto do mundo, no outro dia ele está com ódio de você, porque você fez de forma organizada algo que ele não gosta. Para tratar exatamente aquilo que ele não controla, que é o comportamento dele irritado, o comportamento dele frustrado. Entendo. A gente fala linha de base, Fernando. Quando eu te conhecer em terapia, eu vou fazer uma linha de base. Você vai me sinalizar tudo que você gosta e tudo que você não gosta, numa anamnese. Essa é a linha de base, é o seu comportamento sem intervenção terapêutica. Então, ali vai acontecer de aumento e de diminuição de comportamentos de forma aleatória. É tentativa e erro, que a gente fala, né? Quando a gente entra em terapia, a gente começa a trabalhar a intervenção do comportamento aplicado, que é a análise do comportamento aplicado. Eu analiso o comportamento e aplico. Né? Um comportamento de cada vez, por vez, vamos falar assim. E o cliente começa a trabalhar via gráfico.
Aqui é seu comportamento em linha de base, sem intervenção. Esse é o comportamento com intervenção. Aumentou a frequência que você gostaria ou diminuiu? Aumentou, então a gente mantém. Não mudou, ficou neutro, então a gente altera o comportamento. Então o comportamento é gráfico. Sabe aquele casamento às cegas? Sim. Eu gosto de assistir reality, essas coisas, porque isso acontece aqui, no nosso dia a dia. Eu vi o Japão, casamento às cegas Japão. Eu amo gráfico, eu amo organização, eu amo visualmente organizado. Tinha uma candidata lá, casamento, que de cara eu gostei dela, pela organização dela. Porque casamento não é só sentimento. Tá? Eu não posso casar só porque eu sinto um amor, um tesão maluco pelo Cristiano. Não. Eu tenho que admirar o comportamento dele. No dia a dia, o comportamento dele vai bater com o meu? Porque se for indigesto, não vai. Uma hora vai acabar. E vai aquela, né, aquele show que a gente vê direto, né? Os casamentos, os relacionamentos terminando. Cada pessoa que ela conversava às cegas, ela fazia um nome e uma quantidade, um valor. Tipo, até 10, menos de 10, alto, baixo. Não podia perguntar sobre a pessoa, o que fazia, nem nada, só por cima, né? No final, ela foi com base na escolha quem tinha mais valor naquele gráfico dela. Então ela sabia o que ela queria e o que ela não queria. A grande maioria vai pela emoção. A voz é bonita, ele só sorri, ele é agradável. Gente, no dia a dia, né, Fernando? Não dá para ser agradável o tempo inteiro, né? A gente tem atraso, a gente tem trânsito, a gente tem conta, a gente tem boleto, né? A gente tem TPM, né? Oscilação hormonal, por aí vai. Então, o importante é você saber o que quer e buscar terapia. E saber o que não quer. Para quando aquilo aparecer na sua vida, você ter discernimento. Isso condiz com o que eu quero, isso condiz com o que eu não quero. Entende? Então, esse casamento às cegas Japão, essa menina, eu fiquei encantada com a análise clínica dela em escolher um candidato que pensa de forma financeira parecida com o pensamento dela, ou seja, se ela é organizada e ele é bom vivant, vamos falar assim, tudo que ela organizar vai cair por terra, e vice-versa. Se ela gosta de curtir demais e ele é controlado, ela não vai conseguir curtir. Então, ela já viu se ele combinava com ela em questão de finanças. Casa, gostava de cuidar de casa, não gostava de cuidar de casa, vida prática, vida funcional, vida mais relaxada, sabe? Então, se eu sei quem eu sou, Fernando, a chance de errar é mínima. Tem uma frase que eu uso muito no consultório. Previsão é controle. Aquilo que dá para prevenir, dá para controlar. Aquilo que não tem previsão, não se controla. Então, se eu me conheço, eu tenho previsão do meu comportamento. Eu posso me controlar melhor. Então, dia de atraso, já sei como que eu reajo. O que eu tenho que fazer? Fernando, me desculpa, eu cheguei no tempo, o senhor está atrasado, poderia me colocar à frente? O que acontece nas nossas recepções? Quem fala mais alto entra. Né? Então, não é assim que deveria ser. Falta o quê? Comunicação horizontalizada. Funcionando. Entendo. Pod Eventos com Fernando Ferro aguarda vocês, empresários, para virem até nós e contar um pouco da sua história. Estou aguardando. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mande, eu passo para a Andressa Godoy, ela vai ter o prazer em poder respondê-los. No final, nós vamos colocar aqui aonde é a empresa, telefone para que possa ligar e marcar um horário. Vocês jovens, vocês da minha idade mais avançada, ela mesmo já nos confirmou, é sempre bom você estar acompanhado de um psicólogo que possa te dar noção do que está acontecendo com os seus problemas, o porquê e o que falta, né, Andressa? Exatamente. Andressa, eu gostaria que você, como sempre, fechasse com chave de ouro, nos desse mais algum brilho da sua pessoa aqui, da sua inteligência, da sua sempre colocação perfeita em tudo que faz. Por favor. Eu gostaria de voltar aqui para falar algo básico da análise do comportamento, que é Ótimo. Sobre reforço comportamental. Quando você reforça um comportamento desejado, a tendência que ele volte a ocorrer aumenta significativamente. Extinção de comportamento inadequado. Quando eu aprendo a colocar em extinção aquilo que eu não quero, a chance daquilo diminuir aumenta, a chance de diminuição. E
trabalhar a modelagem comportamental. Então, a gente trabalhar uma psicoeducação sobre comportamento. O que você acha, Fernando? Ótimo. Agora, como é que é feito isso? Vou falar de teoria e explicar dar alguns exemplos, né? E você pode buscar perguntas. Eu gosto de responder, tá? Certo. Então, quanto mais perguntas sobre conteúdos bem pessoais mesmo, casal, família, organizacional, pode me perguntar, vem com perguntas prontas que eu venho com respostas assertivas, funcionais, que funcionam, né? A gente fala resposta funcional, comportamento funcional, comportamento que funciona. Que ótimo. Né? Obrigada, Fernando. Obrigado a você. Me coloco à disposição, sempre que quiser trocar uma ideia sobre terapia, sobre comportamento. Vamos conversar muito ainda. Sim, motociclismo também. Isso. Né? Até em adulto, que é o autismo em adulto. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar, Fernando, porque a criança autista, ela cresce, tá? E ele está no mercado de trabalho, está no centro cirúrgico, está no tribunal, tá? Então a gente precisa falar um pouquinho sobre esse autista que cresce de forma mascarada demais. Ele sofre muito, ele tem as dificuldades dele e ele não sabe às vezes que ele é TEA. Ele vai no consultório, às vezes no psiquiatra também, ele vem com diagnóstico de ansiedade, depressão, toque e até de transtorno bipolar. E quando você vai ver, ele não é nada disso, ele é um pouco de tudo, mas ele não é esse transtorno. Esse transtorno pode ser secundário ao autismo, que nunca foi tratado por ser nível 1, por exemplo. É comum ter diagnóstico quando é nível 2, 3. Não verbal, às vezes tem dificuldade escolar, aí se tem diagnóstico mais cedo, né? Irritabilidade, explosão. Mas quando a criança é tímida, só tira nota 10, não dá trabalho, né? E ele passa despercebido, sabe? Ele vai sentir lá na frente, na fase adulta. E quando chega, né? Porque tem muito suicídio aí, que a gente vai ver, vai analisar o comportamento aplicado de fato, é uma pessoa talvez autista. Autista, não foi né? diagnosticado, não foi tratado, não foi visto, ele não se via como os demais, mas estava com os demais. Maquiando o comportamento o tempo todo, né? Chama de masking comportamental. Tá? Vamos falar, tem assunto demais. Psicologia, ela é introvertida, né? Ela entra em tudo, ela entra na medicina, ela entra no direito, ela entra no social, ela entra em tudo. Aí eu gosto de tudo. Obrigada, Fernando. Obrigado a você, Andressa. Muito obrigado. Pode Eventos com Fernando Ferro se encerra agora. Aguardo vocês, empresários, e vocês que estão aqui, que já nos curtiram ou ainda vão curtir. Por favor, deixe seu like, seu coraçãozinho. Se precisar, façam perguntas. A Andressa está aqui, nós vamos colocar todas as informações dela. Muito obrigado. Obrigado, Andressa. Um abraço. Obrigada.